Então tá maravilhoso, então. Não é isso. Então acho que a gente não vai deixar como não, tá. A tendência é pra melhorar. O Não que, é que é. a gente quer? A gente quer melhorar. Não é. Renan. Não é. Se fosse Renan, isso, desculpa. olha, Se deixa eu fosse te dizer isso, aqui uma coisa. relativamente a região Nordeste tinha aumentado a participação dela no PIB e não aumentou. Quais são os problemas do Nordeste? Vindo de uma pessoa que não é do Nordeste. De maneira clara, o Nordeste é uma região desproporcionalmente mais pobre do que as regiões do Centro-Sul. O desenvolvimento econômico que o Centro-Oeste passou nos últimos anos por conta do agro organizado, ele não se repetiu aqui, tirando algumas poucas regiões. Os municípios do Nordeste, em sua grande maioria, dependem de envio de recursos federais. E por mais que, de acordo com o Pacto Federativo, a região Nordeste receba proporcionalmente mais dinheiro que as outras regiões, ela não teve o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico proporcional ao longo dos últimos 20, 30 anos, que deveria ter dado a quantidade de recursos que foi enviado. Portanto, o recurso que é enviado para cá, ele tem um mau uso. Esse mau uso se dá em todas as esferas, nas esferas municipais e nas esferas estaduais. Nós precisamos resolver isso urgentemente. E o governo federal vai ter que participar disso. E nós estamos vivendo um problema que está começando a ficar agravado, porque as regiões estão começando a se odiar. Já viram aquela coisa? Tem um cobertor curto, se puxa para um lado, fica faltando no pé, né? E farinha pouca, meu pirão primeiro, que eu acho que é um ditado bem brasileiro, tá presente em todos os lugares, que é, começou a faltar dinheiro. E as pessoas estão começando a falar, estamos tendo problema no Pacto Federativo. As pessoas em Santa Catarina estão falando lá em Santa Catarina, eu estou de saco cheio de receber imigrantes do Maranhão. Tá favelizando minha região que nunca teve favela. Enquanto que o governador do Maranhão, não, aqui tá uma maravilha. E não tá uma maravilha. Pará, mesma coisa, não é Nordeste, mas a gente tem que colocar no mesmo complexo. Região Norte, o Pará, mesma coisa. O Barbário fica celebrando, tá 80% de aprovação, população toda indo embora. Que aprovação é essa? Que população é essa que vende o voto? Infelizmente, a regra nos lugares mais pobres do Brasil, e isso está inserido no contexto da maior parte das cidades do Nordeste. A população vende o voto e as pessoas naturalizam isso. Então a gente vai precisar atacar muito forte os problemas do Nordeste e parte dos problemas do Norte, porque o Norte, nos estados menores, já tem um agro desenvolvido chegando lá e atuando, e tornando eles mais independentes do governo federal. O caso mais óbvio foi a Rondônia. Fazendo isso, alterar a dinâmica política brasileira. Boa parte do nosso trabalho, das nossas propostas, é focado na região do Nordeste. Você está falando que no Pacto Federativo o Nordeste tem recebido muito mais recursos do que a sua representatividade econômica. O Nordeste não está repassando tanto dinheiro para o Pacto Federativo como o Sul e Sudeste, que e hoje... Centro-Oeste também. E Centro-Oeste que se sentem prejudicados. Mas durante a história brasileira, durante a vida do Brasil todo, essas regiões foram industrializadas. É diferente de um semiárido. Regiões que chove, que é boa para a agricultura, tem incentivo de tudo quanto é monta, 700 e poucos bilhões só para o agronegócio. E esse agronegócio está onde? Está no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, amigo. Não está no Nordeste, porque o Nordeste é agricultura de subsistência. O Nordeste falta água, Renan. Só sabe o que é não ter o que comer quem passou fome. Quem não passou não sabe. Aí às vezes o cara chega lá do Sul, o povo do Nordeste não sabe escolher. O Nordeste... Amigo, o povo sabe onde é que tá chegando no então dele. Tá maravilhoso, então. Sabe? Não é isso. Então acho que a gente vai deixar como tá. A tendência é pra melhorar. O que a gente quer? A gente quer melhorar. Não é. Renan. Não é. Se fosse Renan, isso, desculpa. Se fosse dizer isso, aqui uma coisa. Relativamente, a região Nordeste tinha aumentado a participação dela no PIB e não aumentou. Se eu seguisse essa lógica, que é uma lógica vitimista que o senhor tá colocando. Não, tô não. É vitimista, porque, não, olha só, você tá tirando o mérito... Porque o Nordeste tá sendo industrializado. Não tá sendo industrializado. Não tá. As estatísticas não vão nessa linha. Infelizmente, não vão nessa linha. O senhor só tá comprando uma espécie de um orgulho. Olha só, nós fomos prejudicados no passado. Não foram prejudicados no passado. Sempre. E se houve prejuízo... Olha só, e se houve prejuízo no Nordeste no passado, houve prejuízos pontuais. Mas, historicamente, se vou pegar da República do Café com Leite pra cá, o Brasil é um país em que as oligarquias mandam e as oligarquias tocam o seu poder. A gente já teve Minas Gerais mandando, a gente já teve São Paulo mandando. São Paulo foi muito importante dentro do Pacto Federativo na República do Café com Leite. Depois São Paulo foi prejudicado pelo Pacto, pela República do Vargas em diante. São Paulo teve interventor em São Paulo. E nunca mais voltou à presidência. E nunca mais voltou à presidência. E São Paulo, mesmo assim, se desenvolveu muito mais do que os outros. Porque você aí tá tirando o mérito das pessoas de São Paulo, das pessoas da região sul, que chegaram pobres, imigrantes no começo do século XX e se construíram. E aí esse discurso parece assim que essa galera lá do sul foi ajudada e cresceu. O que é mentira. Isso é injusto, inclusive, com os nordestinos que saíram daqui e migraram pra lá. Eu acho isso muito... É um discurso, o senhor me desculpa, coitadista. E um discurso que diz respeito às outras pessoas. A questão é, o arranjo político, social e econômico do centro-sul deu mais certo do que o daqui. Ponto. E deu mais certo ao longo do tempo do que o daqui. E muito dinheiro veio pra cá. Vou dar um exemplo. Quando o Lula entrou, o Lula botou mais dinheiro em Pernambuco, em Goiás ou Santa Catarina? Quais foram os 3 estados que mais receberam dinheiro do Pacto? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quais são os estados em termos proporcional que receberam mais dinheiro do Pacto Federativo? Proporcional. Porque São Paulo tem a maior população e o São Paulo tem o maior PIB. Então, naturalmente, ele vai receber... Por exemplo, quem tem... Qual é a cidade que tem mais... economia, Exato. Então, proporcionalmente... Mas a gente tá numa federação e
a federação tem mas as coisas não são proporcionais. Mas não vai ser proporcional. Mas assim, eu não, olha só, eu não nem vai acho... ser proporcional, porque se for proporcional, não vai ter equilíbrio. Mas proporcionalmente, como São Paulo tem uma economia maior e um PIB maior, naturalmente ele vai ter números absolutos maiores. Por exemplo, São Paulo capital, existe uma coisa que chama razão e proporção. São Paulo capital tem mais gente em números absolutos recebendo Bolsa Família, mas proporcionalmente menos. Entendeu? Porque é uma cidade muito grande, então as razões e proporções contam. Dito isso, eu nem acho que deveria ser o Estado a receber mais PAC. Agora, os números do Pacto Federativo e os números de investimento do governo federal, especialmente nos anos do governo Lula 1 e 2, vão nessa linha. O governo Lula investiu muito mais em Pernambuco do que em Santa Catarina e em Goiás. Quem cresceu mais? Quem cresceu mais? Eu acho que Santa Catarina e Goiás. Por quê? Por quê? Porque já tinha todo um lastro, já tinha toda uma infraestrutura, já tem as condições geográficas Deixa eu explicar. que facilita, Renan. Por favor, pelo amor de Deus. Santa Catarina não tem rodovia. Santa Catarina tem saneamento básico baixíssimo. Você sabia que se for escoar a produção industrial lá de Blumenau, lá pro Vale do Itajaí, tem uma estrada de uma mão só. Mas eu tenho que saber que eu sou candidato a presidente de um país inteiro. E o que eu tô falando é o seguinte, vou deixar muito claro, para não vir o maldito discurso coitadista que tem daqui. Eu quero... Tem porque se conversa é coitadista. O que eu tô falando é, eu quero o Nordeste rico e desenvolvido. Só que não vai ser dando grana na mão de oligarca vagabundo que tem aqui no Nordeste, pra eles fazerem malversação desse dinheiro que vou resolver. Porque não tá funcionando. Eu tô falando que não tá funcionando. E sabe quem também acha que não tá funcionando? As pessoas estão indo embora do Nordeste para os outros lugares do Brasil. O único lugar que recebe imigrante do Nordeste é a Paraíba. Maiormente João Pessoa. Os outros lugares o pessoal tá indo embora. Então se tivesse funcionando isso, as pessoas estavam ficando. E o dinheiro, o Maranhão, proporcionalmente, é o segundo estado mais a receber dinheiro da Federação no Pacto Federativo. As pessoas estão ficando indo embora do Maranhão. Elas estão indo embora do Maranhão. E as pessoas saindo do Nordeste, indo pro Pará, estão indo embora do Pará. O dinheiro na mão dessa classe política corrupta tá fazendo mal para as pessoas do Nordeste. Os prefeitos das cidades aqui, eu vou dar um exemplo pro senhor. Mais de 80% das cidades no Nordeste, os municípios vivem de dinheiro do Pacto Federativo. Eles vivem de dinheiro que é repasse federal. O IDH dos municípios não melhora, ou seja, a cidade continua uma droga, só que o dinheiro continua fluindo. Tem que manter como tá? Ah, não, porque um dia a gente pode ter sido... Vamos pegar se o argumento do nosso amigo fosse verdadeiro. Se um dia houve, né, vamos deixar o Nordeste pra trás, dane-se o Nordeste, e vamos só investir em São Paulo, pra deixar paulista rico. O método alternativo que nós estamos vivendo com o novo Pacto Federativo, de 88 pra cá, não funcionou, porque o Nordeste não tá recuperando a diferença. Então tem que fazer outra coisa. O que eu tô propondo é fazer outra coisa. E eu quero discutir fazer outra coisa. Agora, fazer o que tá fazendo agora tá muito ruim pro Nordeste e tá muito ruim pros outros estados. E a gente vai precisar resolver isso.